Olá, meu nome é Jaqueline, eu sou assistente comercial na Gaslive, sou fisioterapeuta de formação, tenho experiência em ambiente hospitalar e na área cardiorrespiratória com ambientação do paciente home care. Hoje você vai conhecer um pouco mais sobre o CPAP Gaslive. Começando pela apresentação do equipamento, nós temos a entrada de energia, a porta de entrada do filtro, a porta de entrada do cartão micro SD e também a porta de entrada do módulo de oximetria. Lembrando que o oxímetro é um dispositivo adquirido à parte. Na parte superior do equipamento você tem a tela, o botão de Start e o botão seletor. Lembrando que para entrar no menu clínico você precisa apertar simultaneamente o botão de Start e o botão seletor. Aqui falando um pouquinho sobre o umidificador. O nosso umidificador é removível, você abre a tampa do umidificador e assim você tem acesso ao seu tanque de água. Sobre os componentes do tanque de água, você tem a tampa, uma peça intermediária e sim o tanque. É muito importante que você respeite os níveis mínimo e máximo de água. Sempre vai restar um pouquinho de água no seu tanque, mas é importante que ela não seque. Quando você for limpar o seu equipamento, você precisa estar removendo a peça intermediária para assim fazer a higienização correta do seu tanque de água. Como que funciona? Nós temos a água no tanque e nessa peça intermediária é onde entra o ar. A placa que vai em contato com o CPAP, ela aquece a água, gerando vapor, e esse vapor ele passa por uma entrada e aí sim, na peça intermediária, ele entra em contato com o ar, umidificando. Então, dessa forma, você não tem turbilhonamento do ar e, consequentemente, não há ruído durante a sua terapia. É muito importante lembrar que mesmo com a trepidação, o equipamento não vai derramar a água. Então, se você precisar deslocar o seu equipamento de um cômodo para o outro ou de uma superfície para outra, ele não vai derramar água. Mas isso não isenta de que se você virar o equipamento, aí sim vai derramar água, vai entrar água no equipamento e aí você vai ter problemas. Por exemplo, não é recomendável que você utilize o CPAP dentro do seu carro, em cima da cama ou em cima de superfícies macias. Sobre especificações do produto. O modo de tratamento do CPAP ele pode ser automático ou a pressão fixa. Como que funciona? A pressão fixa ela já vai ser pré-determinada e o equipamento vai funcionar o tempo todo utilizando aquela pressão. É muito importante que você tenha acompanhamento médico para saber se, no decorrer da sua terapia, aquela pressão continua sendo adequada para o seu quadro clínico. Já no modo automático, o equipamento vai trabalhar um intervalo de pressão mínima e máxima, assim entregando a quantidade necessária de pressão para o quadro clínico daquele paciente. A faixa de pressão vai de 4 a 20, sempre em centímetros de água. A rampa configurada de 0 a 45 minutos, assim você consegue configurar o tempo inicial do seu sono e receber níveis graduais de pressão até que o sono se aprofunde e dessa forma trazendo mais conforto e adesão para a terapia do paciente. O alívio expiratório, configurado de 0 a 3, é o nosso FPS. Então, se o paciente sentir sensação de sufocamento ou aprisionamento de ar, ele vai graduar de acordo com o desconforto dele e também dificuldade para exalar o ar durante a terapia. Esse modo, ele somente é configurado à pressão fixa. Então, se você estiver usando o CPAP em modo automático, você não precisa se preocupar. O equipamento ele vai ajustar automaticamente esse ajuste. O automático liga e desliga serve para quando o paciente está mais adaptado à terapia. Então, se ele ligar o automático, assim que ele colocar a máscara no rosto, o equipamento vai começar a funcionar. Da mesma forma que quando ele retirar a máscara, o equipamento vai continuar funcionando por alguns minutos e depois ele vai desligar automaticamente. O umidificador, graduado de 0 a 6, ele vai entregar níveis de temperatura de acordo com a graduação que você escolher. Então, 0 é o desligado, 6 é o nível máximo,
Lembrando que você precisa ter o conhecimento da temperatura ambiente para assim poder escolher o seu nível de umidificação. Aqui no Brasil a gente usa em torno de 1 a 3, mas em regiões mais frias é possível utilizar até 4 e 5. Tudo vai depender da sua temperatura e da região onde você mora. Sobre o umidificador, você também pode ligar ou desligar a luz. Lembrando que a luz do umidificador não indica o funcionamento dele, e sim indica o nível mínimo e máximo de água. Ainda assim, você pode deixá-la ligada e utilizar o seu CPAP como abajur, se assim você desejar. É um equipamento leve e simples, muito didático para o próprio paciente poder manusear. Então, aqui alguns diferenciais sobre pressão mínima e máxima, sobre os modos também de utilização, automático ou a pressão fixa. Sobre conforto, algoritmo alto, ele reduz efetivamente a pressão, mesmo quando o paciente precisa de pressões acima de 12 centímetros de água. É um equipamento extremamente silencioso, é um motor que providencia uma troca rápida entre as pressões, ele minimiza muito o abafamento do ruído entre o motor e o tubo, e o umidificador, com a tecnologia que nós falamos anteriormente, protege o fluxo de ar, evitando o turbilhonamento e, consequentemente, o ruído durante a terapia com o paciente. É um equipamento estável, ele tem um motor alemão de aproximadamente 20 mil horas de vida útil, tem um sensor americano de primeira linha, então é um componente utilizado para testar o fluxo e registrar o volume de vazamento, e ele tem a compensação automática de vazamento de até 60 litros por minuto, incluindo o vazamento da máscara. E esse vazamento também é indicado no relatório de uso. Bom, o dispositivo ele pode ser utilizado sem umidificador, caso o paciente queira, porém é sempre recomendado que se utilize para evitar ressecamento de via aérea e desconforto durante a terapia. O umidificador ele tem aquela marcação com os níveis mínimo e máximo de água, para assim estimular também o usuário a fazer a troca diária de água, é muito importante. Dispositivo de fácil interação, interface amigável, o próprio paciente consegue estar configurando os ajustes de acordo com a necessidade dele. E sobre conectividade, você consegue extrair os dados da sua última terapia através do QR Code no aplicativo da GasLive. Esse aplicativo você adquire gratuitamente, tanto para Android quanto para iOS, e dessa forma você consegue ter os dados da sua última noite de sono. Lembrando que é muito importante que você durma por pelo menos 4 horas e já faça a extração dos dados na manhã seguinte, pois eles são válidos por 24 horas. Caso você perca esse tempo, você ainda pode extrair os dados através do cartão microSD. Esses dados eles ficam no equipamento por até 365 dias. Na extração, através do cartão microSD, você precisa de um software de leitura. Esse software de leitura você adquire no site da GasLive, fazendo download e instalando no seu computador. Para extrair os dados através do cartão, você insere ele no equipamento, lembrando que ele não pode estar no equipamento durante todo o tempo da terapia e até posteriormente. Ele é exclusivamente para a extração de dados. Então, assim que você inserir o cartão no equipamento, ele vai pedir para você aguardar, que ele vai estar extraindo os dados, você já retira, insere no seu computador através do software de leitura, escolhe CPAP, uma vez que esse software também serve para leitura de dados do BIPAP, e aí você tem o relatório detalhado de todas as suas noites de sono. Aqui no relatório você possui as horas de terapia de sono, os níveis de pressão, volume de vazamento e níveis de saturação e frequência cardíaca se você optar por utilizar o módulo de oximetria. As orientações adicionais, então, a troca regular do filtro a cada 2 ou 3 meses, ao mínimo, lembrando que o filtro ele deve ser lavado uma vez na semana ou pelo menos a cada 15 dias, sempre utilizando água, um sabão líquido neutro e sempre substituir por uma peça já seca.
Nunca utilizar o seu equipamento sem filtro. É uma questão de segurança para você e também para a vida útil do seu equipamento. Realizar a limpeza regular da máscara, do tubo, do tanque de água e até mesmo do fixador da sua máscara, né? Porque a gente tem a parte da almofada, do fixador que vai até a estrutura fixa. Então, realizar a lavagem desses acessórios por pelo menos uma vez na semana. E também realizar a troca a cada 6 meses ou 1 ano. Respeitar também a limpeza do tanque do umidificador, nunca deixar a água secar. Utilizar água fervida ou filtrada, ou se for da sua preferência, água destilada, sempre respeitando o nível de água mínimo e máximo. E nunca transportar o equipamento com água, você sempre vai receber o equipamento numa bolsa, então utilize ela sempre que você for se deslocar com o seu equipamento. Para saber um pouco mais das novidades e conhecer um pouco mais sobre as máscaras, assista o nosso próximo vídeo. Obrigada!